De novo, sejam bem-vindos, tá certo? Boa noite, segunda aula. Vamos que vamos. Última aula do dia, mas nem por isso, nem por isso, certo? Vou ligar aqui para não atrapalhar ninguém. Tchau. Então, na aula passada, só para recapitular, a gente começou a ver estudo da matéria. De estados físicos, transformações de estados físicos. Falamos um pouquinho sobre soluções. Hoje eu vou dar uma pincelada assim bem boa sobre misturas heterogêneas, misturas homogêneas, para já passar para a parte de separação de misturas. Se vocês viram no grupo da monitoria, eu coloquei 2 fluxogramas, o primeiro da aula de segunda e o segundo fluxograma da aula de hoje. Adriano, eu posso dar só por ali? Não, ali é só uma lógica de como eu penso a coisa, certo? Tanto para a parte de estudar matéria, separei em 4 pedaços, quanto para a parte de separação de misturas. Vocês vão ver que quando eu começar a aula de separação de misturas, propriamente dita, vocês vão ver que a minha cabecinha separa as misturas homogêneas, como eu separo, e as misturas heterogêneas com outros processos, para não ficar tudo bagunçado, porque às vezes a gente está pegando um livro, aí tem lá catação, levigação, flotação, não sei o que são, não sei o que são, não sei o que são. Aí você fica, meu Deus, aqui é heterogêneo, aqui é sólido líquido, aqui é homogêneo, líquido líquido. Não, eu separo processo de separação de misturas homogêneas de um lado, todos os processos e os casos, processo de separação de misturas heterogêneas de outro lado, todos os casos e o nome da separação de mistura, beleza? Nessa aula de hoje, beleza? E já está no grupo, no fluxograma 2, beleza? A ideia, galerinha, o pessoal que está de casa também, é que em toda aula eu gere um pequeno fluxograma para vocês. Vai ficar mais legal ou mais interessante quando eu começar a parte mais lá para frente de orgânica. Já os fluxogramas vão ficar mais interessantes. Principalmente com as reações orgânicas, que é onde o povo tem mais dificuldade, mais dúvida, né? O fluxograma vai vir para ajudar vocês. E aí também tem um ponto que a minha aula é quarta e quinta. Eu dei excepcionalmente aula na segunda, porque a gente já conversou que tinha um imprevisto. Mas sempre na quarta eu vou soltar os fluxogramas da semana e na quinta-feira eu vou soltar as coisas bizarras que você precisa saber para fazer uma boa prova da UES, né, para contemplar a galera da UES. Tranquilo? Aí o que acontece é só que não estou com pincel. Nicola, por favor, meu príncipe, você pode fazer esse favor para mim? Muito obrigado. O ano muda, mas não muda eu te pedindo favor, né, Nicola? O oi, na hora, me dê aí, por favor. Deixa só o Nicola voltar. Teve uma questão da, do módulo de vocês que muita gente foi me perguntar como que resolvia ela, tá? Eu vou mostrar para vocês como que se resolve ela e como que se resolve questões parecidas com ela. Por quê? Porque a metodologia ou a forma que eu uso para responder essa questão, vocês vão ver que eu vou aplicar quando eu estiver vendo mistura de soluções. Tá com Fagner, certo? Mistura de soluções. É a questão 14 da página 319. Pessoal que está em casa também, se tiver dúvida na questão 14 da página 319, essa é a hora, tá certo? E também vou tirar a dúvida da questão 15 também, que a Mainara pediu, ela não está aqui, mas ela pediu e eu vou tirar. Caso ela assista depois, está tirada, certo? A questão 14 fala o seguinte, ó. O leite é constituído por água, proteínas, carboidratos, vitaminas, gordura, sais minerais. É possível verificar sua qualidade através da análise da composição e das propriedades, certo? A medida da densidade que deve estar entre os valores. Muito obrigado, Nicola. Graças. Deve estar entre os valores de 1,028 e 1,034 gramas por centímetro cúbico. Para quem não lembra, para quem não sabe, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Então, a questão ela nos informa que existe uma margem para você ter um leite de qualidade. Questão 14. Certo? A questão fala que o leite tem que estar entre uma densidade de 1,028 e 1,034. Se a gente for parar para pensar, se a gente considerasse só uma casa após a vírgula, ambos teriam densidade 1, tá? Mas aqui realmente é um ajuste bem fino, é uma margem bem fina para justamente você ter... Oi. Tá desfocado? Foca aqui, garota. Olá, meninas, tudo bem?
Espera ainda. Coloca aqui na minha mão. Coloca. Pronto, agora focou. Ela tinha feito uma besteira com ela. Câmera, eu estou aqui, câmera. Foi aí, o João Paulo pegou e chamou pra A câmera tá desfocada. ela que parece que tinha tomado um bocado de remédio. Só um segundo, povo que tá em casa. Só que eu fiquei achando que ela tava também. Pronto, agora sim. Só deu uma desligadinha na câmera só para ela dar uma voltadinha, beleza? Então a questão mostra que o leite de qualidade tem que estar com densidade entre esses dois limites, mínimo e máximo. É uma das análises que permitem avaliar a sua qualidade. Lembrando que o valor da densidade da água é, vamos lá, informações. Aqui seria o leite bom. Teria essa densidade aqui. Ou esse intervalo de densidade, tá? Aí a questão fala que a água equivale a 1,0 grama por centímetro cúbico. A densidade da gordura gordura do leite equivale a 0,927 grama por centímetro cúbico. E a densidade do leite desnatado equivale a 1,035 gramas por centímetro cúbico. Mas, Adriana, a questão falou que o leite é feito de um monte de coisa, proteína, gordura, sais minerais. Mas a questão só traz esses 3 pontos de densidade para a gente ter referência. Água, gordura e leite desnatado. Se vocês perceberem, o leite desnatado por si só já passa do nosso limite de densidade do nosso leite ideal, do nosso leite bom, tá? Então, ele precisa ser misturado com alguma coisa. Ou com gordura, ou com água, ou com os dois, certo? Quem é que morou no interior ou viveu no interior durante um tempo? Olha, ó, pessoal que voltou para minha casa, minha terra, né? No interior era muito comum o pessoal que trabalhava com venda de leite fazer o seguinte: eles acordavam de manhãzinha cedinho, 4 da manhã, tiravam o leite da vaca, botavam nos galões grandes assim e levavam para outra cidade para vender esse leite lá. O que acontecia? Agora não, né, papai? O que acontecia? Como esse leite não era refrigerado, se ele não fosse vendido até um certo horário, parte do leite virava o quê? Falhava. Não servia mais para vender como leite. Olha o que muita gente fazia. Como não dava para refrigerar esse leite para que a reação do leite virando coalhada demorasse mais tempo, eles colocavam alguns aditivos para alterar o pH do leite, ele não azedar, ou ele não coalhar. Um desses aditivos era, sabe o quê? A urina da própria vaca. Um pouquinho só, não é muito não, não era uma jarra não, era só um pouquinho. Gente, só um minutinho. Só um minutinho. Sei. Uhum. E aí eles colocavam um pouquinho de urina, porque justamente essa urina ia fazer esse controle do pH, já que não tinha como você refrigerar para ele não estragar. Então dava uma seguradinha no pH, demorava mais tempo para azedar. Aí, como era uma parcela pequena de urina da vaca para a quantidade de leite que era vendida, não se percebia isso no gosto. Então, se você bebe alguma coisa assim que vem assim do natural, então, né? É em Deus. Assinale a única alternativa correta. Então, vamos lá. Está prestando. Letra A. Olha como as questões elas podem ser confusas. Boa noite. Letra A. Um leite com 3%
de gordura deverá ter uma densidade menor do que o que contiver 4,5% de gordura. Oi? Opa, tá. A questão fala isso. Que essa densidade do 3% tem que ser menor que a densidade do 4%. É o que o item A fala, beleza? Vamos pensar aqui um pouquinho. Digamos que eu peguei o leite desnatado e vou misturar com gordura. Tranquilo? Se eu tiver 100% de gordura, não tiver leite, eu vou ter uma substância com que densidade? 0,927. Se eu tivesse só o leite desnatado, eu teria uma substância com que densidade? Uma dica muito importante para quando você estiver misturando soluções, tanto para densidades diferentes, concentrações comuns, concentrações molares e título diferente. Uma dica que é muito importante, ajuda você já exclui alguns itens da prova. Quando eu estou misturando duas substâncias, as características que vão ser geradas tem que estar no limite da de menor concentração até a de maior concentração. Então, vamos pensar um pouco. Se eu misturo uma parte de gordura com uma parte de leite, tem como resultar numa solução com a densidade menor do que 0,97? 927? Não. Por quê? Porque se eu tiver só gordura, vai ter isso aqui já. Não tem como ser menor. E tem como eu ter acima de 1,035? Não. Vamos pensar um pouco, certo? Eu tenho vários valores de densidade aqui, de 0,927 até 1,035, beleza? Digamos que eu estou usando 50% dos dois. 50 mililitros de um e 50 mililitros do outro. A densidade vai dar quanto essa solução resultante? Justamente a metade das duas densidades. Eu somo as duas e divido por 2. Nicola, faz aí, a calculadora. Quanto é que dá isso daqui? Só para a gente ter uma noção desse ponto médio. 0,972927 mais 1,035. Perfeito. 0,981. Então, se eu misturasse partes iguais, ou seja, 50% da gordura com o leite, daria essa densidade aqui, beleza? Então, vamos pensar um pouco. A gordura, ela é mais densa ou menos densa que o leite? Menos densa. Então, quanto mais gordura eu coloco, a densidade da minha solução vai ficando menor ou vai ficando maior? Pronto. Então, quer dizer que se eu botasse bem aqui assim, ó, é porque eu botei 75% de gordura, né? A densidade por a gordura, por a densidade da gordura ser menor, vai ficando cada vez mais próximo de 0,927. Né? Então, digamos aqui, ó, vamos para essa situação aqui do item A. Quando eu coloco 3% de gordura, eu tenho a parcela maior de quem? Então, a densidade é para estar mais próxima da do leite ou da gordura? Então, digamos que 3% é bem aqui assim, ó. Beleza? Se eu boto 4,5, eu botei agora um pouquinho mais de gordura, né? A densidade aumenta ou diminui? Então, quer dizer o quê? Que quanto mais gordura tem na minha mistura gordura-leite, menor é a densidade dessa mistura. Justamente o contrário do que o item A falou. Dúvidas? Posso. Até que parte você não entendeu? Beleza. Vamos pensar assim, ó. Nada com densidade. Vamos pensar assim. Eu tenho um cara que... Vou voltar para a densidade, que eu não vou pensar numa situação com tênis, não. Senão depois eu desenrolo. Ó, mas a gordura está aqui, com essa densidade, e a do leite tem 1,035.
Dizem, Cola. Tocou de novo? Voltou. Voltou. Tá bem, né? Tá bem ainda. E aí o que acontece, ó? Se eu tenho só gordura, eu tenho 100% disso daqui, né? 100% daria só essa densidade. E eu teria quantos por cento do leite? 0%. Agora, digamos no contrário, eu tenho 0% de gordura e tenho 100% de leite. Quanto é a densidade? Porque eu só tenho essa substância no meu meio. Tranquilo? É o que acontece. A cada vez que eu vou colocando um pouquinho mais de gordura, a densidade está vindo para onde? Por quê? Porque a gordura tem essa densidade. Então, a cada adição de gordura, a densidade aumenta ou diminui? Então, quando eu coloco 3%, eu diminuo um pouquinho, né? Quando eu coloco 4,5%, eu diminuo mais um pouquinho. Ou seja, então a densidade de um leite que tem 4,5% de gordura é maior ou menor que um leite que tem 3% de gordura? Entendemos até aqui, 3 e 4,5, certo? 3% de gordura, eu diminui só um pouquinho desse percentual aqui, dessa densidade. Coloquei um pouco mais de gordura, o valor vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Então, a densidade de uma solução que tem 4%, 4,5% de gordura é maior ou menor que a densidade de uma solução que tem 3% de gordura? Não está vindo, é para cá? Certo. 1% de gordura. Vai dar quase isso daqui. Vai dar isso daqui se tu botar só gordura. 100% for gordura. Não tiver leite. Dá esse valor. Agora, se tu tiver 100% de leite, vai ter isso daqui. Ou seja, quanto mais gordura eu tiver, menor é a minha densidade. Deveria assim, ó. Isso, isso. E aqui seria assim, ó. Ou seja, quanto mais gordura eu acrescento, por ter uma densidade menor que a do leite, essa densidade dessa mistura vai cada vez mais diminuindo. Então, a densidade da minha mistura com 4,5% de gordura é maior ou menor que com 3% de gordura? Menor. E o que falou o item A? Que era maior. Então, por isso que o item A está errado. Tranquilo? Não? Que parte nós estamos do Apocalipse? No Gênesis, Salmos, Mateus, Romanos. Diga que parte você não entendeu que eu volto de novo. Essa questão eu acho ela muito importante para a gente. Beleza. Vai mentir para mim assim na cara de pau, né? Beleza. Prestei. Mas amanhã, quando tu estiver livre, tu me pergunta, viu? Qualquer coisa. Por que não pode ser a letra B de bola? Vou chegar nela. Beleza? Bora lá. Não vou apagar, viu? Eu vou mais pro lado, porque a gente tem espaço. O item B fala o seguinte: um valor maior que os valores padrões para a densidade do leite, no caso, uma densidade maior que 1,034 gramas por centímetro cúbico. Cadê? Pode indicar que ocorreu adição de água à amostra analisada. Por que não é o item B? Ou é o item B, já que eu não sei o gabarito? Da mistura resultante após adicionar água nesse leite. O padrão. Certo? Por que não seria correto? Quanto é a densidade da água? Quanto é a densidade do leite desnatado? Qualquer adição de água vai dar um valor entre 1,035 e 1. É como se eu tivesse assim, ó. Eu tenho uma pessoa
que de 10 bolas ela acerta 3. Eu tenho uma pessoa que de 10 bolas acerta 9. Então, eu tenho um limite. 3 e 9. Eu digo assim, vocês dois juntos, se vocês jogarem parcialmente, você jogar 5 bolas, e você jogar 5 bolas, vocês vão acertar entre 3 e 9 dessas bolas. Por quê? Porque nem você vai acertar 100%, nem a outra pessoa vai acertar 100% das bolas. Então, o intervalo de acertos é nesse mínimo e nesse máximo. Para a densidade é o seguinte, aqui 1 é a água e 1 é o meu leite desnatado. Qualquer coisa que eu adicione de água, a densidade vai migrar para qual lado, Raíssa? Esses valores aqui são maiores ou menores que 1,035? O que a questão está dizendo? Maior. Que 1,034. Fez sentido agora? O item B, depois do item A? Show. Posso apagar o item A só para ganhar espaço? Povo de casa? Suave, né? Acho que sim. Acho que sim. Até porque, né? Essa questão é uma questão que, vamos ser sinceros, se viesse na prova, muita gente ia passar por cima dela. Não ia ter paciência de testar item por item. Por quê? Porque esse entendimento aqui não é dado para a densidade. É dado para quando você está misturando soluções com concentrações diferentes. Certo? Mas aí, apaguei o B também, foi mal. Sem querer. Foi de propósito, não. Arruma aí? Vai. Vamos para a letra C. Deixei o padrão aqui, certo? Lembrem, sempre que vocês pegarem uma questão que envolva mistura de soluções, anote a concentração mínima e a concentração máxima das soluções que estão sendo usadas. Porque você vai saber, sempre que misturar, tem que dar algum valor aqui dentro. Aí nos itens, o que é que acontece? Tem normalmente 2 valores antes desse intervalo, um valor fora, acima do intervalo, e 2 valores dentro do intervalo. Normalmente a resposta é um desses 2 valores. Eu acho que eu fiz aquela questão que, tipo, vocês levaram aquela questão daquela lista, nada a ver. Foi tu e a Ana, pô. Aquela questão que vocês passaram não sei quantos dias para fazer. Foi, vocês. Aí eu disse assim, ó, esses 2 valores aqui eu acho que podem ser, porque o KH é muito pequeno. Não, vocês não lembram, mas tudo bem. Não traumatizou vocês tanto assim como me traumatizou. Mas depois vocês vão ver que eu vou repetir esse conceito durante vários assuntos da química, não só na densidade, tá? Letra C. Para a gente poder andar um pouquinho. Se o leite for adulterado, presta atenção. Se o leite for adulterado por retirada de gordura, opa, papai, eu estou retirando uma substância que é mais densa ou menos densa do leite? Menos. Então, digamos que o meu leite hipotético, que o cara está vendendo, beleza? O cara está vendendo nesse padrão aqui. Eu vou botar assim, meu leite tem uma densidade de 1,030 grama por centímetro cúbico. Tranquilo? Aí o que o cara faz? Se o leite for adulterado por retirada de gordura, sua densidade será menor que os valores padrões. Quando eu retiro gordura, eu estou de novo aumentando ou diminuindo o percentual de gordura? Diminuindo. Quanto menos gordura eu tenho, maior é a densidade da solução resultante. A gente viu isso no item A. Então, o que acontece com a densidade do meu leite hipotético? A densidade do leite hipotético aumenta ou diminui? Aumenta. O que eu ia falar no item C? Se o leite for adulterado por retirada de gordura, sua densidade será menor que os valores padrões. Será maior que os valores padrões. Por quê? Porque eu retirei uma coisa que tem densidade baixa. Então, quanto menos denso é o material e eu mais o retiro, a densidade da solução aumenta. Vai. Aqui, ó. Valor padrão é esse intervalo aqui. Aí eu peguei isso daqui como referencial hipotético e trabalhei em cima do 0,30.
Aí vai dar 0,031, 0,33, 0,34, para cima vai. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o leite que é vendido tem tudo isso aqui, ó. Ainda tem vitamina, aquela conversa da primeira frase da questão, beleza? Letra D, dinossauro. A densidade do leite adulterado pode se situar entre os valores permitidos, caso haja adição de água e retirada de gordura concomitantemente. Ou seja, eu coloco água e retiro gordura. A densidade não é muito próxima uma da outra? É como se eu tirasse um por ele mesmo. Então, se eu tiro uma parcela de água e coloco uma parcela de água e retiro uma parcela de gordura, o leite fica mais o quê? Aguado e menos calórico. Mas ainda assim vai estar o quê? Adulterado. Porque a vaca não botou aquele leite naturalmente. Não. Porque, digamos, eu coloquei 5 ml de água, mas eu tirei 8 ml de gordura. Então, eu tirei numa proporção que a densidade não varia. Mas o que varia? A composição dos participantes, ou o percentual dos participantes no leite. Mas a densidade não variou, porque eu tirei proporcionalmente. Entendeu? Essa questão é uma questão very good. Certo? Por quê? Porque vai em cima de muita dificuldade da gente. Muitas dificuldades. Primeiro, relação numérica. E a segunda, interpretação de dados. Que aí, ó, acaba com nós. Então, uma questão dessa é uma questão para você ter muito cuidado quando você está resolvendo. Tanto aqui, quanto numa situação de prova. Vocês perceberam que o item certo era qual? O último. Para você testar todos e ficar cansado. Você diz, não dá para fazer isso aqui não, vamos embora. Uma questão estranha, comece pelo item E, vá na fé. Eu tenho só uns anos em que eu dou aula de química. Pegou uma questão estranha, faz ela que nem japonês, faz de trás para frente, de baixo para cima. Beleza? Tranquilo? Posso apagar? Beleza. Vou dar um exemplo aqui para ti. Tem essa garrafa com água. Se eu colocar um pouquinho de sal, ela vai ficar salgada. Se eu botar mais um pouquinho de sal, ela fica salgada. Se eu botar 2 colheres de sal, ela fica salgada. Para o sabor, é quase a mesma coisa para as outras informações. É porque o sabor é uma propriedade organoléptica. A gente vai ver isso no capítulo 1 também. A densidade, a concentração são propriedades químicas. Então, por exemplo, se eu coloco só um pouquinho de sal, a densidade aqui muda? Não, porque a proporção sal e água está muito longe ainda. Tem muita água para pouco sal. Agora, se eu taco 2 colheres de sal aqui dentro, meu patrão, a densidade aqui vai mudar o quê? Valendo. Já viu aquele caso, por exemplo, das Coca-Colas, a zero e a normal? A Coca-Cola zero, ela tem muito menos açúcar do que a normal. A normal tem mais açúcar. Na Coca-Cola zero, o adoçante é a sucralose. Fuleiragem, aí, bota bem pouquinho, já fica bem bastante doce. Aí o que acontece? Por ter densidades iguais, você colocar na água, vai ter uma que vai ficar mais em cima e outra mais embaixo. Só porque uma tem mais açúcar e a outra não tem. Esse percentual de açúcar altera a densidade do líquido, da mistura, no caso. Tranquilo? Então, não é porque eu coloquei 2 ml de gordura que já vai bater isso aqui, não. É só se eu tiver gordura. Então, imagina, eu tenho 1 litro de leite para 10 ml de gordura. A proporção é muito distante para eu ter uma redução muito rápida da densidade. Beleza? É. Isso. Isso, ela vai se aproximando gradualmente. Obviamente, se eu pego, por exemplo, 1 litro de gordura para 1 litro de leite, aí fica naquela situação de 50%. Né? Já ficaria, uma densidade já teria variado um pouquinho mais sensível. Teria mais sentido a variação dessa densidade. Beleza? Tranquilo?
tranquilo, certo? Vamos para frente, vamos para trás. Onde dói, Sofia? Não, se você ficar balançando a cabeça assim... Não, diga aí, não tenha vergonha não. Ainda tem tempo, agora que é 8 horas. Posso seguir? Mas amanhã você me aperrei, viu? Por favor. É porque assim, ó, vou ser bem sincero. Aqui é o canto de passar vergonha nessa sala aqui, tá ligado? É nessa sala. Porque eu sou o único que pode julgar vocês. Eu não estou julgando. Certo? Então, fique super à vontade. Para falar o que... Posso. Densidade. É a relação da massa do corpo, objeto, substância, enfim, pela ou pelo seu volume. Pelo seu volume ocupado. Todo objeto tem massa, todo objeto tem volume. Essa massa ocupa um certo volume no espaço, e aí eu tenho uma relação de massa-volume, matematicamente, e eu tenho um valor de densidade. Tranquilo? Alguma coisa? Não? Podemos seguir? Amém. Vou apagar, tá? Pessoal que está em casa, se vocês tiverem dúvida, o grupo de monitoria serve para isso aí também. Pode tacar a questão lá sem pena. E aí eu digo, de novo, não é porque um conteúdo é simples que sempre vai ser simples nas questões. Cuidado, tá? Posso apagar aqui? Não? Quando falamos de sistema, no material que eu mandei para vocês hoje, a gente tem 3 situações. Sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. Ah, sim, preciso fazer uma ressalva aqui rapidinho. Ei, Raiz, tu falou na segunda-feira que gelo era um sólido amorfo, não foi? Tem gelo que é sólido amorfo, sim. Por quê? Qual a relação de eu ter um sólido cristalino e um sólido amorfo? É a velocidade com que os átomos vão se agrupando, ou seja, que ele se solidifica. Normalmente, na geladeira, a água vira instantaneamente gelo? Não. Então, normalmente, aquele gelo da nossa geladeira é um sólido cristalino. Os átomos, as moléculas se organizam tranquilamente. Agora, se você congela rapidamente a água, aí sim, você vai ter um gelo amorfo. Visualmente é a mesma coisa, mas internamente é diferente. Onde que tem gelo amorfo? No espaço. Temperaturas baixas, sem pressão, congelamento instantâneo da água. Então, se você um dia estiver viajando aí pelas galáxias, você vai ver talvez um gelo amorfo. Certo? Qual a diferença desses sistemas químicos aí, pessoal? Bem rapidão, só para a gente passar isso aqui. Sistema aberto, sempre pense. Na química, a gente troca 2 coisas: energia e matéria. Essa minha garrafa, se ela não tiver nenhum furo e eu ficar virando ela aqui a noite inteira, não vai vazar água, né? Ou seja, a matéria que está aqui dentro não escapa. Mas se, por exemplo, aqui tá boa. Se eu deixar a tampa aberta, nem virar, gradualmente a água vai evaporar e eu vou perder matéria dentro desse sistema. Se eu inverter também, se eu envergar aqui, né, também. Isso é a classificação do sistema aberto. Sistema aberto. Massa, eu consigo perder ou consigo trocar, ganhar e perder. Eu vou colocar a troca, fica mais fácil, mais correto. E a outra é energia, ou seja, eu posso tranquilamente é porque eu me movimento muito, eu acho que ela não está acostumada. É.
Vai, filhota. Não sei, né? Só um minuto, viu, gente? Eu vou chegar lá, certo? E eu consigo congelar e esquentar o material dentro dessa água. Então, eu consigo ter troca também de calor ou energia. Sistema fechado. Não tem troca de matéria, mas tem troca de energia. E no sistema isolado, vou colocar um asterisco aqui bem grande. Vou explicar por quê. Sistema isolado não é para ter troca de matéria e não é para ter troca de energia. Alguém me dá um exemplo de um sistema isolado? Hã? Pronto. Sistemas isolados não existem. Por quê? Porque por melhor que seja a sua garrafa térmica, a sua água vai esquentar. Sistema isolado é um sistema ideal. Na química e na física também, a gente trabalha com alguns conceitos ideais, como se eles existissem no real. Mas tudo que é ideal não existe, é só no campo das ideias. Então, nada ideal existe. Se alguma coisa para você é ideal, é porque ela não existe. Um relacionamento ideal não existe. Uma comida ideal não existe. Tudo que é ideal não existe. O vácuo não é isolado, certo? É porque a gente considera um sistema que a gente consegue clausurar alguma coisa, certo? Mas a princípio isolado é um conceito totalmente ideal. Beleza? Tranquilo? Misturas. Mistura tem quais tipos de misturas, galerinha? E a? Perfeito. Dentro dessas três, a gente pode classificá-las também como homogêneas e heterogêneas. A principal situação é a presença de fases. Aqui, uma fase. E no hetero, mais de uma fase. Mas, Adriano, o sangue, eu sei que no sangue tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, tem águazinha, tem vitamina, tem estado mineral. Só que eu já falei 6 coisas. O sangue é homogêneo ou heterogêneo? Não, homogêneo. A olho nu você consegue ver as plaquetas bem bonitinhas, as bichinhas. Toda definição de homogêneo e heterogêneo é a olho nu. É uma análise simplesmente crítica a olho nu. Então, se você não tem um microscópio nos seus olhinhos, é só homogêneo. O leite é homogêneo, o sangue é homogêneo, mas cuidado com a seguinte situação. Dependendo da questão, ela pode lhe induzir ao erro. Por quê? Eu vou começar a separação de misturas. O sangue, quando ele está assim, correndo, circulando nas suas veias, super homogêneo, aquele vermelho, bonito, pá. Você pegar esse sangue, for fazer um exame de sangue, vão colocar ele num negócio chamado centrifugadora, certo? Ou numa centrífuga. Aí ele vai ser submetido a uma força centrífuga, né? A parte mais densa vai para o fundo do recipiente, que são as partes sólidas, e a parte menos densa fica flutuando, que no caso é sempre o plasma sanguíneo. Aí você, a olho nu, após um processo mecânico, consegue dizer, pô, o sangue ele é heterogêneo. Mas cuidado com o comando que a questão vai dar para vocês. Você fala, o sangue, blá, 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 blá. Não fez nada no sangue, homogêneo. O sangue, após passar por um processo de centrifugação, faz isso aqui, não sei o que, não sei o que. 2 fases, fase sólida, fase líquida. Heterogêneo. Mesma coisa para o leite. Então, cuidado. Eu sei que vocês sabem muito, mas cuidado com a forma que vai vir na questão. Por exemplo, fazer essa maldade aqui. Tudo pela ciência, né?
Tudo pelo 15/15. Ai, Deus. 15 questões de química no Enem bem feitas. É porque assim, eu não posso dar todas, né? Eu queria. Mas talvez a Polícia Federal me prendesse. Então eu dou só de química mesmo. Cuidado. Quando a gente está analisando, por exemplo, esse líquido, eu estou analisando o líquido. Mas eu posso analisar o líquido e a camada de ar que existe nesse recipiente. Quando eu olho o líquido, obviamente é um sistema homogêneo ou heterogêneo? E as bolinhas, vocês não estão vendo, não? Morreu tudinho agora, né? Mas você olhar assim, ó, dá para ver, dá não? Bolinha? Gás em água. Ah, eu estou vendo gás. Mas a água tem mais. Não importa quem tem mais. Importa o que você consegue diferenciar. Viu gás? Viu líquido? Heterogêneo. Tá bom. Ah, mas a minha água mineral não tem gás, não. Beleza. Até tem dissolvido. Porque todo líquido normalmente tem CO2 dissolvido. Mas você não consegue ver esse gás dissolvido. Então é homogêneo. Então cuidado com o comando da questão. Beleza? Eu peguei uma questão uma vez que era assim, ó. Não sei nem porque o cara botou isso. Era granito, água e óleo. Assim, né? Sistema homogêneo ou heterogêneo? Água líquida, beleza? Sistema homogêneo ou heterogêneo? A gente bate no peito, é heterogêneo. Pá. Massa. Quantos integrantes ou quantas fases tem esse sistema? 5 por quê? O granito tem 3 fases. Mica, que é a parte preta, quartzo, que é a parte branca, e o feldespato, que é a parte mais flocos do granito. Aquela parte mais estranha do granito, que é mais mexidinha. Aí tem a água, que é uma fase só, e tem o óleo, que é outra fase. Aí perguntava quantos participantes tinha. Obviamente tinha alternativa com 3. Você vai ser, pô, granito, grandão, 3 fases. Pá. Mas tinha 5. Então, cuidado com as coisas que estão sendo misturadas. Pergunta: por que a água não mistura com o óleo? Pronto, temos a frase muito bonita que todo mundo fala assim: semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve e apolar dissolve. É muito lindo quando você está na inorgânica. Por quê? Porque na inorgânica, ou a molécula é polar ou ela é apolar. Simples. Quando a gente migra lá para a orgânica, aí você tem as chamadas moléculas anfifílicas ou anfiprótica. Anfifílico ou anfiprótico. O que seria isso? Eu tenho uma molécula grande que um pedaço dela é apolar e outro pedaço é polar. Então eu tenho essa dualidade de polaridades. Adriano, eu classifico a molécula como polar ou como apolar? A parte maior for apolar, você diz a molécula é mais apolar do que polar. Mas ela tem as duas polaridades. Exemplo mais comum. Eu ainda vou para a separação de misturas, viu? É tudo pensado aqui. Nada é sem querer, não. Opa, só isso aqui que eu errei mesmo. Sem querer. Que molécula é essa? Eu sei que está um pouquinho avançado, mas que molécula é essa? Etanol. Álcool etílico. O álcool que a gente usa para matar o vírus, né? Só que não mata. Mas tudo bem. Não sei se vocês sabem disso. Não é negacionismo, é só química mesmo. O que acontece? Vocês vão aprender que essa parte que só tem carbono e hidrogênio, ela é apolar.
certo? Enquanto que a parte que tem a hidroxila, ela é polar. Por que o álcool é tão legal? Porque essa parte apolar se mistura, ou faz com que essa molécula se misture com tudo que é apolar na química orgânica, e essa partezinha polar faz com que isso aqui também se misture em tudo que é polar na orgânica e na inorgânica. É por isso que o teste para saber se a gasolina está adulterada é com água. Por quê? Porque pela nossa legislação tem um percentual de álcool na gasolina. Isso aqui interage com a gasolina que é apolar. Mistura homogênea. Quando você joga água naquela mistura, o álcool se agrega na água e sai da gasolina. Água e gasolina, no caso, água e algo apolar se misturam? Não. Aí fica uma fase água e álcool e outra fase só a gasolina, a parte apolar da gasolina. Aí você consegue fazer os cálculos, que é coisa para outro dia, e descobre se está adulterado ou não. Que nem o leite. Só que o leite é só pela densidade. Tranquilo? Príncipe. Beleza? E aí, por que eu estou falando isso? Porque os processos de separação de misturas envolvem procedimentos mecânicos e procedimentos físicos. Botem na cabeça de vocês. Sempre que você está tentando separar algo de alguém, não precisa acontecer uma reação química. Eu não quero transformar uma substância em outra. Eu só quero separar duas substâncias. E para separar, eu não preciso transformar ninguém. Eu só preciso colocar uma fofoca nelas duas, elas viram inimiga, acabou. Simples. A química limita a vida, porque as coisas muito, muito, muito parecidas com a vida mesmo. E hoje, se Deus quiser, eu vou me dar muito por satisfeito se eu conseguir explicar para vocês a diferença de flotação e levigação. Beleza? Alguém tem um livro aí? Na parte de separação de misturas? Uma alma caridosa que leia a definição de flotação para mim, por favor. Pode ler, pode ficar à vontade. Pode arrochar, flotação. Ah, é rocha, tá pau. Quando empregamos e secamos um líquido de densidade intermediária, de tal forma que um dos compostos da mistura fica na superfície, enquanto o outro fica no fundo do recipiente. Todo mundo imaginou essa situação? Todo mundo conseguiu ver a coisa acontecendo? Agora, por favor, alguém lê a levigação para mim. Rapaz, pode ficar à vontade. Para separar os grãos de ouro da areia. Submete-se à mistura a ação de corrente de água, fluido, que arrasta o componente menos denso, uma vez que o mais denso repousa no fundo. Tem para poder utilizar na separação de densidade. Muito parecido, né? A definição de uma com a outra, né? Densidade, o mais denso vai embora, o menos denso fica. Então, dá para você da flotação. Ela é usada para separar mistura homogênea e mistura heterogênea. Com certeza? Tá bom. Sólido, sólido, líquido, líquido, sólido, líquido. A levigação é para separar a mistura homogênea e heterogênea. Tá bem? Sólido, 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 líquido, 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 qual tipo? Sólido, sólido. Abre o material que eu mandei para ti aí, Nicole, no grupo. Calma. O 2, certo? Acha para mim a flotação onde é que está? Sim. Não, só quero que você diga onde que está. Se está no heterogêneo, está no homogêneo.
Heterogêneo. É para separar que tipo de mistura? Aí você já poupa um bocado de tempo de procurar para que precisa separar. O conceito está aí e está no material que eu mandei. Só que eu mandei o material como? Só os heterogêneos para um lado e só os homogêneos para o outro. Então, mais fácil, na minha cabeça fica, certo? Mais fácil eu lembrar o que é para separar coisa homogênea e coisa heterogênea. Onde é que está a levigação? Sólido, sólido. Pronto, certo? Qual a principal diferença da flotação para a levigação? Meu garoto. Na flotação, flotação lembra o quê? Lembra que outra palavra flotação lembra? Oh, rapaz. Flutuar. Como assim flutuar? Quando você flutua, é porque você tem uma densidade menor ou maior que o líquido que está fazendo você flutuar. Está em cima do líquido, né? É como se fosse assim, ó. Eu tenho um sistema que eu tenho esses 3 pincéis. Eles são tão pequenos que eu não consigo separar por catação, não consigo pegar o preto, o azul e o vermelho. Estão juntos. Só que eu sei que eles têm densidades diferentes. O que eu faço? Eu jogo um líquido que tenha densidades intermediárias. Para fazer o quê? Para um ficar no fundo, outro ficar no meio, outro ficar em cima. Ou seja, eu fiz com que os menos densos flutuassem no meu líquido. Flotação. Essa água, ela precisa sair de um canto e ir para outro? Ela precisa estar em movimento? Eu só coloquei e a mágica aconteceu. Na levigação, lembra o quê? Levar. Se fosse levitar, era a mesma coisa. Levar. Eu preciso de água corrente para levar o que é menos denso e deixar o que é mais denso para trás. É por isso que o maluco lá no garimpo tá aqui, a água vindo aqui, ó. A água vai levando. A terra, que é mais densa, vai ficando a mistura mercúrio e ouro, que é mais densa no bicho dele lá, naquela cumbucazinha de aço. Tranquilo? Então, nunca mais é levigação, eu preciso de água corrente, água fluindo. Flotação, só tu joga água e alguma coisa vai flutuar, porque é mais leve. Diz, Nicola. Também. E arraste. Mas é justamente aquela cumbuquinha, ela é protuberante para baixo, para justamente a água não levasse nenhuma interferência. Entendeu? Fica bem inteligente. Tranquilo? Vamos lá para a dica, que é a dica assim, ó. Misturas homogêneas. Se eu ficar cego, eu digo para minha mãe que não foi assim, não. Tu disse que eu tava lutando, no meio da luta, cara, deu um murro no meu olho. Não com a sujeira do pincel, viu? Em memória. Ó, uma dica muito boa para vocês. Porque quando você lê o enunciado da questão, você vai lembrar disso daqui. Misturas homogêneas. Normalmente você usa processos físicos para separar os participantes. Ou você aquece e as substâncias estão misturadas, tem diferentes pontos de ebulição, ou você resfria, porque tem diferentes pontos de congelamento. Já em misturas heterogêneas, normalmente você vai usar um processo, começa com M. Obrigado, senhor. Um processo mecânico. Você vai catar, você vai usar uma peneira, você vai usar um papel de filtro, ou seja, você vai usar uma barreira física para separar uma coisa da outra. Então, quando você estiver lendo a questão, vou fazer um simulado agora. Não, porque fulaninho estava lá com um líquido lá, que tinha não sei quantas substâncias, e submeteu essa mistura a um aquecimento. Aquecimento é processo físico? Mudança de estado físico? Então já fica na sua cabeça. Provavelmente essa mistura que ele está falando é uma mistura homogênea. O fulaninho de tal estava precisando separar não sei o quê, ele usou uma peneira. Processo mecânico. Adriano, tem exceções? Obviamente que tem. Obviamente que tem.
Mas a grande maioria dos casos, quando você tem uma mistura heterogênea, você usa um processo mecânico. Quando você tem uma mistura homogênea, você usa um processo físico. E os químicos, Adriano? Não se usa processo químico para separar misturas. Por quê? Porque eu preciso que ao final do processo, a substância X ainda seja a substância X. E a substância Y ainda seja a substância Y. Na mesma coisa do processo heterogêneo. Eu preciso que a substância X seja a substância X e a substância Y também seja a substância Y. Adriano, por que não acontece um processo químico? Porque no processo químico, a substância X vira a substância Z. A substância Y vira a substância W. E eu preciso que as substâncias estejam conservadas. Eu só consigo conservar substâncias quando eu tenho processos físicos e mecânicos de separação. Se eu estou com um processo químico, se eu oxido, se eu reduzo, se eu faço qualquer coisa química, as minhas substâncias podem até separar, mas elas se tornam outras coisas. E aí eu deixo de ter um processo de separação de mistura para ter um processo de transformação de mistura, que não é o nosso caso agora, certo? Ai, eu emocionei agora, viu? Mas se você tiver com sono, pode dizer. Eu vou já virar o Homem-Aranha aqui, me prender no teto. Bebendo na cama, a pessoa vai falar assim, tu não bebe água? E ela se acusou aí, do nada. Não bebe água. Mas quando a gente compra a garrafa d'água, né, Nicola? Ela vem cheia d'água, né? E aí, eu também não sou uma samambaia para beber uma bicha dessa na golada toda, né, Nicola? Eu gosto de aproveitar o sabor da água, né? Então, eu sou sommelier de água. Eu vou beber uns pouquinhos. Estou com pressa, né? Corrida, né? Deus lhe abençoe, viu? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida de procedimento de separação de mistura? Porque, obviamente, eu não vou falar todas. Porque nem eu lembro. Eu vou deixar alguma passando batida. Só que, Adriano, como é que tu consegue fazer as questões de separação de mistura? Eu tenho na minha cabecinha o modus operandi para quando a bicha é homogênea e para quando a bicha é heterogênea. Eu faço assim. Por isso que no material que eu coloquei no grupo, eu separei as homogêneas de um lado e as heterogêneas do outro. Vocês vão ver que quando estiver na homogênea, quase sempre, ou ele está aquecendo para separar, ou ele está resfriando para separar. Processo físico. E nas heterogêneas, ou ele vai catar, ou ele vai filtrar, porque a filtração tem de várias maneiras. Exemplo. Em grandes indústrias que o pessoal usa o sistema de refrigeração, o que eles fazem? Vocês sabem que o ar que a gente respira é uma grande mistura de gases, beleza? Toda mistura de gás é homogênea? Tem certeza? Uhum. Tem certeza? Muito obrigado. Toda mistura de gases é homogênea. Mas o gás colorido, você está vendo as moléculas do gás colorido? Ah, mas tem um colorido azul e um colorido verde. Aí já é outros 500. Se você botar eles na mesma sala, com o tempo, vai ficar uma cor só. Certo? Toda mistura de gás é homogênea. Adriano, tem certeza? Tenho. Ana Fé, confia em mim. Só uma vez. Beleza. Bora lá. Bora lá. Essa pergunta é boa. Agora eu vou bola, viu? Peraí. Vou chegar no ponto. Mas era um corante num sistema líquido ou num sistema gasoso? Pronto. Pessoal de casa, a pergunta foi a seguinte.
eu tenho um sistema líquido e é acrescentado a esse sistema líquido um corante, que vai fazer com que o meu sistema ganhe a cor do corante. Beleza? Digamos que não tem gás nessa garrafa. Digamos. Qual é a cor do meu líquido aqui? Transparente, né? Mas eu consigo ver até onde tem líquido, não consigo? Graças a Deus por causa da luz, né? Propagação é diferente do ar, líquido. Beleza. Aí eu consigo ver que tem uma fase. Se eu colocar um corante, vai acontecer o que com a cor dessa fase? Mas vai não continuar só uma cor só? Continua homogêneo. A definir se é homogêneo ou heterogêneo não depende da colorimetria, não depende da cor. Depende da situação de eu conseguir ver várias coisas naquela mistura. Adriano, eu estou vendo um líquido azul, estou vendo um líquido verde, que eu agito e não se mistura por nada. Aí você está vendo quantas fases? 2. Aí é heterogêneo. Beleza? Mas se você só vê, meu amor, número, eu não atendo nem número conhecido, quem dirá desconhecido, né? Aí lasca. Não é referente à cor, tá? É referente ao número de cores que eu consigo ver. Beleza? No ar que a gente respira, a gente tem vários gases, beleza? Mas vocês já fizeram aquelas faxinas na casa de vocês? Faxina, fizeram faxina assim, ah não, tem uma pessoa que faz faxina lá em casa, né? Quando você tá fazendo aqui a faxina assim, ó, você vê que não sobe aquela poeirinha assim de leve, né? Aquela poeirinha. Adriano, agora o ar que eu respiro é heterogêneo. Em parte. Porque não é o ar que você está respirando, porque ali não são gases. Ali é material particulado que está no ar. E faz sim um sistema heterogêneo, porque você consegue ver as partículas no ar. Vocês já foram para a praia de noite? Vocês são do surf, né? Beleza. Todo dia, quando eu volto para casa, eu passo pela praia. Vamos lá, a cara de vocês. É a Praia da Leste, mas é uma praia, não quero saber. É legal porque, assim, por que eu falei à noite? Tem um negócio chamado na praia, ou nas periferias da praia, que chama-se aerosóis marinhos. A onda não vem lá da baixa da égua, não pum, bate assim, aí sobe aquela espuma assim, né? A gente, por estar na praia, não percebe. Mas quando está de noite, se você se afasta um pouco, você percebe que próximo dos postes fica meio embaçado. Por quê? Por conta das partículas, das gotículas de água que saem nesse aerosol marinho. É mó da hora. É aí que tem o processo da maresia, da corrosão das peças metálicas. Não é o ar em si. São as partículas de água que estão na atmosfera próxima à praia. Tranquilo? Então, quando você chega na praia, você sente aquele cheirinho de sal, é porque tem material particulado no ar, justamente das ondas que estão quebrando. Beleza? Chegar em casa e falar, pai, aprendi um negócio massa, ó. A água tem cheiro do mal. A água do mar tem cheiro. Eu faço ficou errado, mas desculpa. É a dislexia. Ah, e aí o que eu vou falar mais? Não sei, né? Ah, sim. No material que eu coloquei para vocês, tem alguns nomes estranhos, tipo cromatografia. É só para vocês aprender que tem um nome para aquele processo. Se você tiver curiosidade, depois ou você coloca no Google e vê cromatografia, ou então depois você me pergunta no momento pós-aula, ou antes da aula, no caso, amanhã, né? De hoje, né? 9 horas. Finito. E deu, né? Bora fazer umas questões só para esquentar os coros? Aproveitar que já são 7 horas da noite. Bora fazer só umas 20 questões agora? Bora? Tá, por favor. Só para eu sentir como é que vocês estão, beleza? No Beatrix. Eu posso escolher uma questão e botar, tipo assim, 2 minutos para vocês darem só uma lida para eu fazer? Não, você não precisa fazer, não. É só para você ver como é a questão, pensar como que vai responder e a gente debate como a gente vai responder isso daí, certo? Ó, vamos pegar a questão. A questão 3 da página 331. É uma questão legal. Nem conheço, mas já considero pacas. Três da página 331.
Eu adoro essas questões de charadinha. Questão 3 da página 331. 2 minutinhos para vocês lerem e para eu beber um pouquinho mais de água de novo. Quem vai levar o material da Jude hoje? Beleza. Então, mais tarde, o material está chegando na sua casa, viu? Ah, mas beleza. Amanhã, quando os caras da Jude, vai ter lá seu planner. Já tá com planner? Eu tô muito desatualizado. Foi, verdade. Você vai levar seu módulo e seu caderno de redação, certo? Qualquer coisa, manda mensagem que eu te atualizo das coisas de como usar, beleza? Porque eu sei que no começo realmente dá um pouquinho de trabalho, mas depois a gente pega a prática e vai-se embora. Deu tempo de dar uma lida? Menos o Nicola, né? Tudo bem. Você é a mais. Questão 3, página 331. Vou só fazer o desenho aqui do esquema, tá? Ah, uma dica também, só um toque, não é dica não, toque. Às vezes a questão te fala que tem um sistema heterogêneo e a gente pensa logo o quê? Tem duas coisas que não se misturam. Às vezes tem 3, 4 coisas, sendo que 3 se misturam e uma não se mistura com essas 3, tá? Então sempre cabeça muito aberta, para quando falar sistema heterogêneo, a gente não pensar em só 2 substâncias. Normalmente tem mais de 2, beleza? Vai acontecer aqui o babado aqui, pá. Beleza. Sombra branco. X. Líquido colorido. Certo. Então, daqui. Ó, operação 2. Fácil. Ó, olhando esse fluxograma aqui, a gente pode dizer que tem no mínimo quantas substâncias nesse sistema heterogêneo aqui? Olhando para o fluxograma, a gente consegue dizer com certeza que no mínimo, tem quantas substâncias nesse sistema heterogêneo aqui? 4, 3, ainda mais, ainda no mínimo, só. Quero, não precisam, não quero no mínimo, porque tudo é suposição, tá bom? Pode dizer, negando, sem medo. Duas, Adriano, acho que tem 2.
Beleza. Eu não vou perguntar o porquê. Eu só quero saber como vocês estão vendo as coisas, tá? Beleza. Vocês já viram aquele negócio da ecologia? Fulano de tal casou com fulano de tal, teve o filho de fulano de tal, que teve o irmão não sei o quê, que teve a fulano de tal. O nome daquela rainha lá que teve um bocado de filho, é tudo rei. Não, a antes dela. Hã? Tem uma rainha aí, do pessoal europeu, que era comum, né? Primo casar com primo, irmão com irmã. Aí ela teve um bocado aqui, aí se casou com um cara lá da parte árabe, da tua família lá. Aí, pá, fez uma parada aqui, aí, um príncipe, o rei de não sei o quê, rei da Espanha, rei da Rússia, rei de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um bocado de rei. Família zona top. Pá, rapaz, que na parte do testamento devia ser mó legal. Você até conversar. Quando eu quero saber o número de descendentes, eu conto a parte de cima, a parte de baixo. De baixo. Então, quando eu quero saber o mínimo de substâncias que existem num sistema heterogêneo, eu olho para a parte de baixo, a parte final dos meus processos, das minhas operações. Eu tenho um sólido branco, eu tenho um sólido colorido e eu tenho um líquido incolor, que foi misturado e deu esse sistema heterogêneo, que não tem formação nenhuma de cor, nem de fases. Por que eu falei que no mínimo são 3 substâncias? Porque nada me garante que aqui só vai ter uma. Se eu tiver água e álcool, também é incolor, não é? E aí? Então, no mínimo, eu tenho 3 coisas diferentes. Fiz 2 processos de separação, operação 1 e operação 2. Aqui, certo? O processo foi aqui e aqui, beleza? Então, bora lá. Vou já para a questão. Sistema heterogêneo. Eu uso um processo para separação de misturas. É físico ou mecânico? Beleza. Separei de um lado um sólido branco e do outro um líquido colorido. Qual é a prática mecânica que eu uso para separar um sólido de um líquido? Filtração. É uma delas. Ou uma peneiração, se o sólido tiver uma granulação maior. Vamos lá. Granulação é um termo que a gente usa para dar o tamanho do grão de alguma coisa. Quanto maior é o grão, maior é o poro da minha peneira ou do meu papel de filtro. Vocês vão aprender mais na frente que a gente tem algumas misturas que o material sólido ele é muito, 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 muito pequeno. Se eu usar um papel de filtro com um poro relativamente grande, não vai filtrar nada. Então, preciso usar um papel de filtro com poro bem pequenininho. Aí vamos pensar um pouco. Se o meu material sólido é muito pequeno e o papel de filtro tem um poro muito pequeno, a separação é rápida ou é lenta? Lenta. Quanto maior o poro do meu filtro, mais rápido a separação acontece. Só você pensar no chuveiro. Um chuveiro com um buraco desse tamanho, a água cai todinha. Um chuveiro assim, a água demora a cair. Se tiver água, né? Também tem que pensar nisso, né? Mas o raciocínio é esse. Quanto menor é o poro da minha membrana, mais lenta é a filtração. É por isso que vocês vão ver que tem a filtração a vácuo. O que é a filtração a vácuo? É uma tentativa de aumentar a eficiência da filtração comum. Por quê? Na filtração comum a gente usa o quê, pessoal, para filtrar? O filtro. Mas aí o que acontece? Assim, Deus diz assim, não, vai, passa, e tu não passa. O peso, o poro e o peso. Mas o que faz, o que age no peso de um? Pronto. A filtração comum usa a ação da gravidade para separar as coisas, assim como na decantação. Quando eu tenho materiais muito difíceis de separar por filtração comum, por que eu faço um vácuo? Porque eu forço uma força um pouco maior que a da gravidade para separar o meu material. É como se eu tivesse intensificado a força gravitacional.
Poderia. Só não teríamos um líquido colorido aqui. Porque teríamos um vapor. Beleza? Aí teria que ter uma segunda operação. Beleza? Mas poderia ser, sabe qual? Destilação. Porque a destilação é um processo que faz com que o líquido entre em ebulição e ao mesmo tempo se condense mais na frente. Daria certo. Então, aí seria uma operação, destilação simples. Eu quero que vocês entendam isso. Dependendo de como você pensa na separação, você pode usar várias metodologias. Certo? Então, bora aqui. Separação 1. Eu dei um sólido branco e um líquido colorido. Provavelmente, vou colocar aqui, certo? Foi uma filtração. Ou a vácuo, ou comum. Não me importa. Provavelmente foi uma filtração. Tirei a parte sólida, que não passou no meu filtro, e fiquei com o meu líquido colorido. Pergunta. Quem estava dando a cor para o líquido? Era o sólido? Não, o sólido não é branco. Alguma coisa nesse líquido, nessa mistura homogênea ou heterogênea? Por que é homogênea? Obrigado. Colorido. Enfim. Alguma coisa nessa mistura está dando cor a ela. Pode ser um corante, por exemplo. Beleza? Acontece uma operação 2 que eu não sei o que é. Vou ter um sólido colorido de um lado e vou ter um líquido incolor do outro. Essa aqui pode ser qual? Destillation. Adriano, tu tem certeza? Não. Eu só estou criando cenários. Pode ser uma destilação, pode ser outra coisa. Mas eu vou no mais óbvio. Destilação. Certo? Vamos para a questão agora. Cristiano, tu gastou muito tempo. Claro, eu estou explicando. Se eu estivesse lendo, eu já sabia mais ou menos como que era só de ver o esquema. Entendeu? Porque, de novo, é aquilo que o Samuel falou para vocês. A gente tem padrões de coisas para serem perguntadas. Beleza? Olha, gente, ao se destilar o líquido W, mas essa aqui do lado, ó. Mas eu não vi, não. Não vi, não. Mas eu nem. Pra vocês verem como eu sou tão assim, eu nem vi o comentário. Vamos fazer como se não tivesse comentário. Porque eu tô aqui no automático, eu nem vi o comentário, não. Ao se destilar o líquido W, sob pressão constante de um ATM, verifica-se que a sua temperatura de ebulição variou entre 80 e 100. Isso aqui é uma substância pura ou uma mistura? Por que é mistura? Porque ou o ponto de fusão ou o ponto de ebulição variante já não é uma substância pura. Então, W... Ai, papai, é uma mistura. Agora, eu sei que, no mínimo, esse sistema tem quantas substâncias? 4. Muito bem. Vocês são demais. Identifique qual das seguintes afirmativas é a correta. Letra A. A operação 1 é uma destilação simples. Por que aqui na destilação simples? Destilação simples usa-se quando a gente tem somente ou 2 líquidos, ou um líquido e um sólido. Aquela pergunta que tu fez hoje à tarde. A diferença da destilação simples e da fracionada. Destilação simples, eu só tenho duas coisas para separar. Ou são 2 líquidos com temperatura de ebulição diferentes, ou é um sólido que está dissolvido num líquido. Mas a destilação eu uso para quê? Mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Porque é um processo físico. Olha aí, parece até que assistiram minha aula. Ó, corra boa. Meu Deus, as mágicas que acontecem. A destilação fracionada, Cláudio, ela acontece quando eu tenho mais de 2 coisas para serem separadas. Ou eu tenho 3 líquidos, ou eu tenho um sólido e 2 líquidos. Por que 3 líquidos, Adriano? Porque eu vou separando de um por um. Se eu tenho 3, eu separo o que tem o menor ponto de ebulição logo, aí ficam 2.
Aí eu faço o quê? Aqueço mais um pouquinho, numa temperatura um pouco mais alta, aqueço o segundo que tem um ponto de ebulição um pouquinho mais alto. Quando eu separo, fica o terceiro no fundo, ou no final do recipiente. Então eu separei 3, porque eu aqueci 2 vezes, beleza? Então a letra A está errada. Letra B. A operação 2 é uma decantação. Decantação é um processo que usa o quê? A gravidade. Não é um processo físico, é um processo extremamente mecânico. Não usa o processo mecânico em soluções homogêneas ou misturas homogêneas. Beleza? Letra C. O líquido colorido Y, daqui, é uma substância pura. Nunca na galáxia, viu, bebê? Por quê? Porque tem 3 coisas nessa mistura. Substância pura, seja ela simples ou composta, é formado por uma única substância. Beleza? Letra D. O líquido incolor W é uma substância pura. Também nunca na galáxia, porque a questão falou que tem ponto de ebulição variante. Então é a mistura. Acabou. Resposta certa. A que sobra, né? O sistema heterogêneo S, opa, aqui, tem no mínimo 4 componentes. Olha, amor, parece que até foi eu que fiz a questão, parece, né? Mas não tinha visto, não. A 3 da outra? Pois arrocha aí. Ai, é o que todos nós queremos. Rapaz, a pessoa que fala assim não é gaga, né? Nada contra os gagos, viu? É só porque é só uma forma de falar. Se a associação dos gagos achar isso, né? Ofensivo, e aí eu dou 6. Tá com o pau. Mas tu quer falar no microfone? Tá vendo aí? O público clama pela questão 3. Eu não sei não. Quer o microfone? Acho que precisa. A galera não escuta bem, será? Acho que escuta não. Passa só o... É, eu vim com de preto. Eu queria vir de preto, era? BFS. Best Friends Forever. É isso, rapaz. É, tu viu aí? Gostou? Eu cheguei ali e disse assim, rapaz, essas calças assim é meio coisadinha. Meio coisadinha, né? Rapaz, eu acho que isso aqui trocaram, viu? Ficou bom? Ficou bom? Gostou? Galera, eu queria aproveitar aqui esses 5 minutinhos aqui que o Adriano me deu. E outra coisa, outra ideia. Eu acho que eu vou baixar essa bichinha, mano. Acho que ela aqui fica melhor, mano. Fica mais legal. Eu tava vendo a aula da Camila, a bichinha, mano. Ficou coisa. Não tem como nós trazer assim um banquinho pra ela, não, hein? É. Galera, é o seguinte. Eu não sei se vocês pegaram a ideia, mas a Blívia, ela vem de uma ideia que é do networking. É a gente estar aqui para a gente trocar conhecimento, para a gente ajudar uns aos outros, né? Eu cresci muito no meu estudo exatamente porque a gente compartilhava muita coisa. Assim, sempre eram pequenos grupos, 4, 5 pessoas, e sempre tinha a diferença, né? Um domina mais uma determinada área, outro domina mais um pouco mais daquilo ali. E era essa troca que fazia com que a gente tivesse um enriquecimento tão grande no nosso conteúdo. Para vocês terem uma noção, quando eu estava já no cursinho, eu e mais umas 4 pessoas. Então, quer dizer, era um grupinho de 5. Desses 5, só teve um que não passou, que depois fez física na UES e depois foi fazer um estágio lá no MIT. Foi para a NASA. Né, entendeu? Então, quer dizer, era o nível da galera, era esse. Era estar se reunindo, né, para estar trocando ideia. Então, é isso que eu quero estou passando aqui para reforçar isso. Eu vejo os grupos de monitoria muito parados. Muito parados. E é através da troca da experiência que a gente aprende. Entendeu?
Na segunda-feira eu resolvi a prova de Enem de natureza. Aí teve uma questão lá que era dos sapatos, não sei se vocês lembram, né? A calça, camisa, sapato, não sei o quê. Eu resolvi aquela questão na minha prova por sistema, né? E aí eu estava começando a montar, tentar mostrar sistema para a galera, e aí teve alguém lá da turma que pegou e disse assim, Samuel, mas observa uma coisa, vou até mostrar que a questão era assim, era uma tabelinha. Era uma tabelinha e dizia assim, por exemplo, era 12 camisas, calças, 3 sapatos. Aí aumentou para 18 camisas. Aí ele quer saber assim, quantas camisas ele pode levar se ele vai sapato. Aí eu ia montar um sistema. Eu consigo montar esse sistema de maneira relativamente rápida. Eu consigo concluir essa questão em menos de 3 minutos tranquilamente. Mas se você vai gastar 3 minutos quando você poderia gastar 30 segundos, então você está perdendo tempo. Que foi o que a menina disse. Samuel, daqui para cá diminuiu 1. E daqui para cá também diminuiu 1, certo? E aqui aumentou 6. Aí certo, perfeito. E daqui para cá diminuiu 1. E daqui para cá diminuiu 1 também. Então, aqui tem que aumentar 6 também, né? Não. Eu disse, sim, senhora. Porque um desse e um desse vale 6 desse. Então, ela conseguiu enxergar uma coisa que levou 30 segundos e que eu ia perder 3 minutos. E se fosse uma pessoa com menos experiência, fosse montar o sistema, poderia se embananar, não sei o quê, passar 5 minutos, 10 minutos, uma coisa besta. Por quê? Porque não houve a troca de experiência. Então, o que é que eu estou querendo falar para vocês? Questão que vocês tiverem dúvida, não conseguiu responder, em vez, às vezes, de simplesmente buscar na internet a resolução, porque na internet é cheio de coisa errada também, viu? Então, assim, em vez de estar buscando na internet, isso aqui, joga no grupo, gente. Entendeu? Vamos trocar ideia, porque, de repente, a gente usa aquilo ali para trazer um exemplo, para trazer um contexto, para trazer uma conexão de alguma coisa, de um assunto, de uma resolução, para vocês começarem a ver, poxa, como é que essa galera normalmente resolve esse tipo de questão? Porque dessa maneira, vocês vendo como é que os outros fazem, a gente começa a ver. O macaco aprende assim, e a gente também, entendeu? O macaquinho, é sério, eu estava assistindo documentário, aí era um documentário sobre os orangotangos. Aí tinha um pequenininho, o maiorzinho e o adulto. Aí ele chega com o braço dele e faz assim, ó, no tronco da árvore para pegar lá cupim, formiga, coisa assim. Aí depois, ele é muito peludo, né? Ele tem que pegar só com a pontinha da boca os insetos. Aí o pequenininho fica só assim, olhando. Não faz nada, nem tenta. Aí o maiorzinho vai lá tentar. Aí é todo desengonçado, não acerta nada. Não pega nada, o bichinho, nem come nada. Mas é assim. É observando. Então, primeiro ele observa como é que o cara faz. E depois ele vai o quê? Tentar. Então, entenda que o funcionamento do nosso cérebro é desse jeito. Primeiro eu observo quem sabe e depois eu tento. Se você não fizer isso aqui, você vai cair na velha falácia da falsa fluência, que eu já falei para vocês. De você olhar uma coisa, achar que entendeu, achar que está dominando, mas você não testou. E aí, quando você não testa, você não sabe se você sabe ou se você não sabe. Porque a gente assiste um tutorial são 10 passos para fazer não sei o quê. Aí, beleza, você assistiu. Poxa, entendi tudo. Quando chega no primeiro passo, o cara já engancha. Não consegue. Fala, papai, faltou alguma coisa. O que esse homem falou que... Deixa eu voltar aqui para eu olhar de novo. E é assim que a gente vai aprender. Então, eu queria usar esse espaço aqui do Adriano. Eu agradeço, viu, Adriano, você ter cedido um pouquinho aqui, para encorajá-los a compartilhar essas questões, se vocês têm dúvida, que vocês... Poxa, eu queria ver isso aqui. Como é que vocês fizeram? Como é que não sei o quê? Abram a boca de vocês. Compartilhem o conteúdo. Se organizem, às vezes, para estar discutindo aqui na biblioteca. Senta aí numa mesa. Vamos pegar aqui. No Estuda, por exemplo, você consegue gerar
pequenos simuladozinhos de 10 questões. Então, é uma das coisas que eu vou perguntar hoje no grupo. Eu pedi o nome de todo mundo, não foi hoje? E agora a próxima coisa que eu vou pedir é a questão da afinidade. Então, assim, porque a gente está dividindo em grupos de 8 pessoas, 8 a 10 pessoas. Então, vocês vão dizer assim, eu queria estar no grupo da fulana, vamos supor, né? Quero estar, para a gente poder já colocar por afinidade quem já tem afinidade ali, certo? Dessa maneira, vocês vão conseguir, por exemplo, né? Se for um grupo de 10, de repente vem 10 aqui para coisa, tem um mini simulado, já para ali na biblioteca, já faz aquilo ali e depois já discute. Isso aí, 10 questões é meia horinha. É meia horinha, entendeu? E aí você já discutiu, já você ensinando, você aprende muito mais, porque você vai ter que explicar o seu cérebro por que você escolheu aquela alternativa ali. Tipo o que eu estava falando com o Nicola. Nicola, a questão aqui, por que é que os búfalos, estando com sanguinidade, vai dar problema? Ele disse, porque... eu sei porque é, mas eu não sei explicar. Pronto. É exatamente esse impacto que eu quero causar em vocês. Essa sensação. Às vezes, eu sei, mas eu não sei explicar. Então, é porque você não tem um domínio completo daquele assunto. Mas isso não é problema, entendeu? Dependendo do assunto. Vamos supor, questões de análise combinatória for muito complexa, nem o professor de matemática vai ter segurança para explicar aquilo ali. Rapaz, isso aqui, ele vai dizer assim, rapaz, isso aqui, assim, eu não sei te dizer assim, com certeza se é assim, mas isso aqui eu tenho assim, uma leve intuição que o caminho é não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai explicar dessa maneira. Tá entendendo? Então, assim, dependendo do nível de complexidade, você não vai conseguir explicar todos os detalhes. Mas muitas coisas a gente vai ter que começar a formar uma base sólida, de saber explicar com argumentos sólidos, racionais, por que é que a gente seguiu aquele caminho. E, normalmente, você pode observar, todas as questões, em 3 pequenos passos, normalmente você consegue responder. Você consegue quebrar as questões em 3 pequenos passos. Então, se a gente começar, a partir de hoje, até a data do Enem, pegar, compartilhar esse conhecimento, essas questões, poxa, essas aqui, e começar a formatar esse padrão de resolução, quebrando em pequenos passos. A gente fazia isolado não, a gente fazia provas específicas na segunda fase, na minha época, e a gente tinha que responder a questão tintim por tintim, explicando cada passinho que a gente dava na resolução. E aí, para explicar, a gente tinha que colocar o izinho, primeiro, por que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Começava assim, ó, por que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Então, começava com por que então. Aí, 2. Daí, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 3. Por isso. E aí eu matava a questão. Então, toda questão você consegue quebrar mais ou menos em 3 pequenos passos. Por que tal coisa assim, 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 assado? Então, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí, acontece assim, 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 assado. E conclusão? Aí acontece tal coisa. Entendeu? Então, comecem a treinar isso, porque aí vocês vão ficar muito mais confiantes em relação ao que você sabe ou ao que você não sabe. Por quê? Porque o que faz você passar não é o que você sabe. É o que você não sabe. Quando você trabalha o que você não sabe, e é aquilo ali que foi que caiu na prova, você vai chegar num momento que você vai passar, porque a maioria você sabia. Então, o que te reprova é exatamente o que você não sabe. Então, esse é o segredo de trabalhar. Começar a trabalhar as coisas, ver o que não sabe e começar a trabalhar. Estudo da matéria, por exemplo, esse capítulo 1 é gigantesco. É uma coisa assim que você tem que... Muita coisinha, muita besteirazinha que você tem que saber. E aí ele começa desde um nível bem rasinho e vai aprofundando até chegar, por exemplo, em diagrama de fase. Impressão de vapor, indiferença de gás de vapor. Entendeu? O gás e o vapor, o gás, você só resfriando, você não transforma ele em vapor. Você tem que resfriar
e aumentar a pressão nele. Uma das grandes diferenças, o Adriano até comentou, gás é aquele que se encontra no estado gasoso a temperatura ambiente. Mas mais aprofundado um pouco do que isso, é dizer que gás é aquele que eu só consigo transformar em líquido quando eu tenho que baixar a temperatura e aumentar a pressão. Se eu não fizer isso, eu não consigo transformar um gás em líquido. Então, vou transformar oxigênio ou nitrogênio em oxigênio ou nitrogênio líquido. O que é que eu faço? Resfrio até não sei quantos graus Kelvin e boto a pressão lá em cima para poder ele vai fazer. Quando eu libero, ele vira gás de novo. Tá bom? Então era isso. Eu queria só trazer isso, esse reforço, porque a gente já está aí no meio da semana, já concluindo, né? Fora a primeira semana que a gente trabalhou. A gente já está nos grupos e eu não estou vendo nenhum movimento, de nada. Né? Não estou vendo movimento de dúvida. E se você estuda e não tem dúvida, tem alguma coisa errada. Porque já dizia o cara, se você mediu, tem erro. Por isso que tem um negócio de algo significativo. Toda medida tem erro. Não, medir bem certinho. Toda medida tem erro. Então, a mesma coisa são as questões. Fez questão, não teve erro, não tem dúvida, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está esquisita. Normalmente sempre tem alguma informaçãozinha que você não sabia, que você não dominava, certo? Então é isso, tá bom? Valeu, gente. Uma ótima noite aí para vocês, um bom retorno para casa, viu? Pessoal de casa também. Tchau. Já está o 3 aí, vai dormir com vocês dois, viu?